Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz, e meu colega se chama. Igor. Nós somos estudantes do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal de Rondonópolis. E devido a algumas questões logísticas, principalmente da conexão da internet, que está variando bastante aqui, a gente resolveu apresentar sem nossa imagem, porque isso facilita no diálogo. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a Idade Média e especificamente o feudalismo. Vamos mostrar um pouquinho das características principais do feudalismo no começo e principalmente no seu declínio ao final do seu percurso. Pode passar o primeiro slide, fazendo favor. Então, gente, o que foi o feudalismo? O feudalismo foi um sistema político, econômico e social predominante no período medieval, que foi mais ou menos entre o século V e o XV século, e sua principal característica foi nas relações de produção. E uma coisa que a gente não pode esquecer, que esse feudalismo, entre aspas, ele era uma característica não exclusiva dos vários países ali da Europa. Então, assim, cada país ali tinha a sua peculiaridade ali em relação ao feudalismo. Então, tipo, a gente não pode colocar como se o feudalismo fosse uma coisa geral para todos os países ali. Então, é, mesmo após o fim do feudalismo, ali no final do século XIV, ali, pro XV, essas características dele ainda vão se perpetuar ainda numa época moderna, numa época contemporânea. Uma dessas características que a gente pode estar trazendo aqui para vocês seria na França. Primeiramente ali na época da Revolução Francesa, a característica da servidão ainda prevalecia ainda. Só após, já na alta propriamente da Revolução Francesa, que eles vão abolir a questão da servidão. País, tipo, na Revolução Russa ainda teria algumas características propriamente do feudalismo. Então, independente que o feudalismo vai encerrar ali no século XV, algumas características ainda vão se perpetuar ainda. Pode passar, fazendo favor. O feudalismo, agora a gente vai trabalhar na questão que fatores levaram ao feudalismo, né? Primeiramente, a gente tem que voltar lá em Roma, no finalzinho da Idade Antiga ainda, onde o Império Romano já estava em declínio. Então, o primeiro tópico, fragmentação do Império Romano. Após o declínio do Império Romano, você vai ter a fragmentação de vários territórios deles, e um dos motivos, principalmente, do feudalismo foi a questão da crise do escravismo. Então, o feudalismo ele vem como uma resposta para a crise do feudalismo. Então, a partir da crise do feudalismo, você tem uma crise, principalmente o quê? Financeira. E isso acarretou principalmente no início ali do feudalismo, a derrocada do Império Romano. Mas lembre-se, o Império Romano pode ter entrado em decadência, mas suas características ainda vão permanecer fortemente ainda no feudalismo, que a gente vai ver mais para frente. Um dos fatores que levaram à questão do feudalismo também foi a invasão dos povos estrangeiros. O que são esses povos estrangeiros? Hunos, visigodos, germânicos, são pós-derrocada do Império Romano, com essa expansão desses novos povos, principalmente na produção agrícola. Então esses povos eles vão começar a se expandir ali, principalmente ali na Europa, para a questão territorial. E isso vai começar a instaurar uma instabilidade social, principalmente nas cidades romanas.
Isso o que vai passar a culminar, que a gente vai ver lá no último ponto, que é a questão do êxodo urbano. O próximo ponto, que é um dos pontos muito interessantes, que é a dominação dos povos árabes. Um desses povos também estrangeiros eram os povos árabes. Principalmente o que vai influenciar na questão dos povos árabes é o bloqueio do mar Mediterrâneo ali, principalmente impactando diretamente no desenvolvimento naval ali da Europa. E toda essa questão, no último ponto, toda essa questão de instabilidade econômica, social, invasão de povos estrangeiros, isso vai acarretar o quê? Na transição das cidades para o campo, nesse êxodo urbano. Pode passar, fazendo favor. Após isso, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais, essa população saindo da cidade para o campo vai começar a se estabelecer uma relação servil de produção. Daí, tipo, essa produção vai se destinar ao quê? O senhor da terra, que detinha a terra, vai começar a entrar em um tratado com essa população, principalmente a questão dos servos. Eles ofereceriam a proteção e os servos ofereceriam a questão parte da produção. Aí você me pergunta, Luiz, nessa sociedade, existiria algum tipo de acessão econômica? Tipo, o servo está trabalhando, ele vai ter alguma acessão econômica? Aí eu posso te falar, não vai ter nesse momento, porque além do servo oferecer boa parte da sua produção, ele recebia pouco, porque boa parte seria nos impostos, que vai ser mais trabalhado ao longo da frente. Mas nesse momento, essa característica seria principalmente naquele primeiro ponto ali, ó, organização social e estamental organização social estamental. O que seria isso? Então, a sociedade era definida principalmente pela questão do poder divino. Então, se você nascesse um servo, consequentemente, pela definição da questão do poder divino na época, você morreria servo, não teria uma ascensão de classe na época. Aí nessa questão, a gente trabalharia a questão da divisão social, que era a questão do clero, da nobreza e principalmente da questão dos camponeses. O que era o clero? Bem especificamente, o clero é o representante da igreja. Então, na questão da representação da igreja, a igreja tinha um papel fortíssimo no período medieval, onde ela além de deter bastante poder econômico e força, o que lembramos? A questão do poder econômico e da força vem o quê? Da propriedade de terra. Então, a igreja detinha praticamente 1/3 das terras da Europa naquele momento. Então, além dela ditar a questão social e simbólica ali, ela também tinha bastante riquezas e possuía bastante terra também. A questão da nobreza era principalmente a questão dos senhores de terra ali também. E lembra que eu falei da questão da troca de proteção e, e parte da proteção ia para a nobreza? Então, a nobreza fornecia proteção para os servos, que em troca receberiam parte da produção. E a questão tem os camponeses, que eram boa parte da mão a mão de obra ali do feudo ali. Então, a figura dos camponeses seria mais na questão da produção ali, para sustentar aquele meio ali. Então, lembramos, o feudo é um sistema social político ali, econômico, onde dentro do feudo seria uma questão grande de terra, e ali você teria castelos, moinhos, moradias, entre outros. Pode passar. Aí aqui a gente tem um esqueminha para exemplificar bem o que está passando na questão da organização social ali no feudo. A gente tem o rei, que é o suzerano dos suzeranos. Então, assim, a principal figura, né, como eu falei, tinha a igreja, mas o rei ainda detinha boa parte das terras ainda. Aí vem a questão da alta nobreza, que eram os senhores feudais, a questão do alto clero da igreja. Aí depois no terceiro tópico, que é os cavaleiros, os bispos, os monges, e para finalizar, que é os camponeses ali. E lembramos uma coisinha antes de encerrar isso aqui. O feudalismo,
ele foi formado tanto por características do Império Romano, como por características desses povos estrangeiros. Então, teve toda uma mescla da influência da característica desses dois lados que culminou no feudalismo. Ali você vai ter tanto na parte romana como a questão do colonato, que é o colonato, que é a questão da transição do escravismo para a servidão, isso é uma característica romana. Tem características dos germanos, dos povos estrangeiros, que vão influenciar nessa questão da organização social. Então, assim, na partir da próxima aula, a gente vai voltar a recapitular algumas coisinhas que foi inicialmente debatido aqui. Características como política, social mais abordado, mais aprofundado, e também alguns pontos ali da questão do fim desse período feudal.